Bem, meu nome é João Carlos Torraca Brandão, 64 anos, douradense por nascimento e por amor e por paixão. Minha família toda é pioneira desta cidade, tanto por lado de pai como por lado de mãe. E eu sou jornalista desde 1984. Não cursei a faculdade, fui formado na redação. Lá se vão 30 e poucos anos, quase 40 anos. Hoje eu estou aposentado como jornalista, mas presto serviço aqui na assessoria da Câmara, onde estou desde 1987. O meu início aqui na Câmara foi em dia 31 de março de 1997, quando o presidente era o vereador Ralph Marques. Ele ficou desfalcado na imprensa, na redação dele, e precisava de alguém para acompanhá-lo naquela semana, justo naquela semana, início de abril. Ele estava candidato a presidente da União de Câmara de Vereadores do Mato Grosso do Sul e precisava de um assessor de imprensa para fazer a cobertura. E eu lembro, estava uma tarde lá no jornal, no dia 31 de março de 97, o Vitor e o Falcão, meus patrões da época, falaram: Maca, você gostaria de trabalhar na Câmara? Eu falei, por que não? Ele falou, então vai lá, no finalzinho da tarde, início da noite, antes de começar a sessão, vai falar com o Ralph. Ele precisa de um jornalista. Naquele final de tarde eu vim aqui, eu lembro até hoje, o gabinete do Ralph era ali em cima, onde é hoje. E ele falou para mim o que ele queria, o que ele precisava. Entramos num acordo e falou, começa amanhã, no dia 1º de abril, e é verdade, 1º de abril de 97 eu comecei a trabalhar aqui na Câmara e foram longos 19 anos e 9 meses, foi até dezembro de 2016. Aí em dezembro de 2016, a dona Adélia era vereadora, foi eleita prefeita e me chamou para ir para a prefeitura, na assessoria de comunicação da prefeitura. Fiquei os 4 anos lá com ela. Aí nesse tempo eu me aposentei, estava parado no início de 21 dessa legislatura. Aí o Henrique, que é o chefe da comunicação hoje, perguntou para mim se eu não queria, que estava precisando de alguém aqui, se eu não podia voltar para cá. No dia seguinte eu estava aqui de volta. A assessoria de comunicação ela é uma função muito importante para o assessorado, né? Porque a gente tem que passar a mensagem do assessorado, a gente passa para o leitor, para o ouvinte e para o telespectador, né? E é diferente do trabalho de redação. O trabalho de redação você tem que apurar, você tem que ir ao fato, você tem que ir a campo, colher notícias, colher informação, depois checar as informações, redigir seu texto, passar para o editor. Enfim, é um trabalho bem apurado e é totalmente diferente da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa você acompanha o seu assessorado e você passa a mensagem que ele quer passar através do que ele está fazendo, do que ele está pensando, do que ele quer passar para a sociedade. Mais ou menos por aí. Então, quando eu entrei aqui em 97, a salinha de imprensa era ali no saguão, onde hoje está aquela galeria de presidentes. Era bem ali, eram 2 salas, uma para a imprensa e outra para o cerimonial. Lembro, hoje era de parede de tapumes, pintada de azul, e só tinha recepção e nós ali. E eu trabalhava ali com o Croy Fazano, radialista, saudoso colega nosso que já partiu. Ele fazia cerimonial. Era eu, ele e o fotógrafo, Mário Chimizo. Eram nós 3 da imprensa naquela época. E eu lembro-me que era um trabalho bem quase que artesanal ainda. Nós estávamos passando naquela transição da máquina de escrever para o computador. E eu lembro que só tinha um computador e eu usava ele para fazer os releases das sessões das matérias, né? Dos vereadores. E o Croy Fazano, ele tinha um fone de ouvido, um rádio grande assim, um toca-fitas. Ele ouvia todinha a sessão e transcrevia todinha a máquina. Esse era o trabalho que ele fazia naquela época, em 97. E foram alguns anos ainda assim. E a sessão todinha e a ata da sessão, tudo ele transcrevia, ouvindo o rádio e a fita, né? E para mandar para a secretaria, para os anais. O poder legislativo, ele é o extrato da sociedade. Os vereadores, eles representam o pensamento da sociedade. Então, isso que estão aqui, essa época, a Câmara de Dourados sempre foi um legislativo forte, mas a época era bem representativa, a ponto de chegar uma época que 3 vereadores viraram deputados. O João Grandão foi deputado federal, o Geraldo Rezende e o Tetila se elegeram deputado estadual. 2 anos depois, o Tetila virou prefeito de Dourados. Mais adiante, outro tempo, o Ari Artuzzi
foi vereador 2 anos e virou deputado. E em seguida prefeito. Em 4 anos ele foi vereador, prefeito, deputado e prefeito. E a dona Adélia foi vereadora por 2 mandatos e foi a primeira mulher prefeita de Dourados e o primeiro representante do Legislativo que saiu direto da Câmara para a Prefeitura. Então aí você vê o poder que tem o Poder Legislativo. Sabe a força? E toda a vida, todos esses anos que eu trabalhei aqui, a Câmara de Dourados, os vereadores, o conjunto dos vereadores de Dourados é bem representativo, sabe? Tem um poder de levar a mensagem e fazer um trabalho a ponto de galgar outros espaços, assim, esses que eu citei, e mais outros também que conquistaram, avançaram na política. Durante esse ano todos aqui, a gente presenciou alguns fatos, uns pitorescos, alguns engraçados e outros tristes. Um fato que aconteceu aqui que ficou marcado por muitos anos foi a CPI da saúde, se não me engano, em 99 ou 2000, acho que 2000, que queriam caçar o prefeito. E eram sessões tensas, essa Câmara, esse plenário ficava super lotado de gente com faixas e cartazes e batuque e muito tumulto e precisava de segurança para conter o povo. E toda a sessão era assim, Quando no final da CPI, a oposição não conseguiu o intento que era caçar o prefeito. A situação foi mais forte e conseguiram preservar o mandato do prefeito. E nisso, um grupo de profissionais da área de saúde, descontente com aquilo, entrou porta adentro por todas as portas possíveis. Eles entraram com pizzas e pizzas e pizzas, várias caixas de pizza e refrigerante, e quiseram invadir o plenário. E foi preciso a segurança conter e pessoas, outros servidores a favor do prefeito, quase ocorreu vias de fato. Felizmente não ocorreu, mas foi um tumulto que ficou marcado por muitos anos aqui. Outro episódio que também marcou e até hoje repercute aqui no município, na região, no estado, foi a Operação Uragano. Uma operação que foi triste para o conjunto do Legislativo Municipal. Por quê? Carreiras brilhantes e promissoras, eram jovens, uma Câmara muito forte, bem atuante, bem participativa, e jovens com futuros brilhantes que tinha na política naquela época aqui, vários deles já com especulações de que seriam deputados, enfim. Mas cargas d'água, aconteceu aquele episódio que todo mundo conhece, acho que não preciso repetir, que é a Operação Uragano, que acabou prendendo, foram presos quase que a totalidade dos vereadores. Sobraram, parece que 3 ou 4. E prefeito e vice-prefeito, secretários e empresários. E aquilo ali maculou muito a imagem da Câmara. Aquilo teve uma repercussão nacional. E, como eu disse, esses vereadores, todos jovens, idealistas, tiveram suas carreiras abortadas. E ali foi o fim de uma geração de políticos que prometia muito para a nossa cidade, para a nossa região. Foi um episódio que ficou marcado e ainda hoje repercute, ainda hoje tem resquícios disso, que é uma mácula que ficou, infelizmente, um fato triste da memória do Legislativo Municipal de Douradense. A Câmara, ela é um chavão bem antigo, a caixa de ressonância da sociedade. E é para cá que se voltam todos quando querem reivindicar, quando querem lutar por algum objetivo, querem uma aprovação de alguma lei, ou querem uma mudança de alguma situação na cidade, é na Câmara que eles vêm. Eu lembro que em 2013, foi um fato, inclusive, de âmbito nacional, chamava-se Movimento Popular pelo Passo Livre, encabeçado por estudantes, maioria universitários. E nos principais centros do país, esse pessoal ocupou as instituições públicas com o intuito de ver aprovada a lei do passe livre no transporte coletivo, no transporte público, né? E aqui na Câmara, os estudantes universitários, eles vieram para cá, acho que, se não me engano, em julho de 2013, e aqui ficaram por mais de 30 dias, 40, 45 dias, acampados aqui nesse plenário, reivindicando. E aqui não teve como se tirar isso daqui. Ministério Público, Justiça, exigiram da Câmara, da mesa diretora, que pedisse a desocupação, mas como é um prédio público, é do município, cabia ao Executivo pedir a desocupação. E eu lembro que o prefeito, na época, quando a Justiça determinou que
fosse desocupado, precisava o executivo fazer, o prefeito estava viajando, precisava esperar o prefeito chegar na semana seguinte para poder oficiar e pedir a desocupação. Mas foram dias tensos que os estudantes eles dormiam aqui, eles banhavam por aqui, comiam por aqui, mas no fim salvaram-se todos. Em 2003, Dourados fez 68 anos e o vereador presidente à época, José Carlos Cimatti, também de família pioneiras de Dourados, ele teve a ideia, junto com a assessoria dele, de fazer uma homenagem às famílias pioneiras, de pioneiros do município. São N famílias, várias famílias. E para fazer essa homenagem precisava de um espaço mais amplo. Eu lembro que foi feita uma festa muito bonita, uma noite de gala mesmo, lá no espaço do Cine Ouro Branco, extinto Cine Ouro Branco, na Presidente Vargas. E aquele foi numa manhã, se não me engano, uma manhã de sábado ou de domingo, não me recordo, que lotou aquilo lá, e pro lado de fora, estava com as famílias de pioneiros ali, a velharada se encontrou, e ali colocaram a prosa em dia, e receberam homenagens. Foi uma brilhante homenagem que a Câmara de Dourados prestou às famílias dos pioneiros. A função do vereador é legislar, e legislar é produzir leis. Nesse período todo eu acompanhei a aprovação de várias leis muito importantes. Uma que me marcou muito, que eu lembro, que eu trago na memória até hoje, foi a proibição da queima da palha da cana. Também, se não me engano, em 2013, se não me engano. Foi a época que vieram muitas usinas de álcool para cá, para a nossa região, e a cana ganhou produção em maior escala, né? Ocupou o espaço, inclusive até da soja. E os produtores da época, eles costumavam fazer a queima da palha da cana, para renovar o terreno, para fazer replantio. E aquilo causava um transtorno muito grande. Fumaça, poluição, oferecia risco de doenças respiratórias, inclusive. E o vereador, se não me engano, acho que ele existia, à época, propôs da Câmara a proibição da queima. E aquilo deu polêmica demais, porque tinha os prós e os contras, a parte interessada de lá, a parte interessada de cá. E teve algumas sessões bem tensas aqui também, mas no fim a lei acabou aprovada e até hoje não se vê mais falar em queima de palha de cana em Dourados. Outra lei também que eu acho interessante, que ficou marcada, muito importante para a democracia, é o fim do voto secreto. Antigamente os vereadores votavam secretamente na urna. Ninguém sabia o que o vereador votou, não sabia que ele não deixou de votar. Quem foi contra e quem foi a favor. Aí na época o presidente era o Joaquim Soares, ele fez a proposta da mesa diretora de acabar com o voto secreto e abrir o voto para que toda a sociedade tivesse conhecimento como cada vereador estava votando. E até hoje é assim. Ou seja, é transparência, né? O que eu tiro desses 20 e poucos anos de Câmara Municipal, de assessoria de imprensa, o aprendizado que eu vou levar para a vida, para o restante de vida que há, foram anos e anos de, como disse, aprendizado. Aqui eu fiz muitas amizades, tanto com colegas jornalistas, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Os funcionários da Câmara eu conheço praticamente todos desde daquela época para cá. Vários vereadores, muitos deles são meus amigos. Então eu tenho na Câmara uma segunda casa, porque eu fui criado, fui forjado dentro de uma redação do jornal, trabalhei num único jornal aqui em Dourados por 30 e poucos anos. E aqui foi a segunda casa, profissionalmente. Eu guardo dentro do coração. Sou grato demais a todos os presidentes, que eu passei por, acho que uma meia dúzia de presidentes, ou mais, né? 97 para cá, são 5 legislaturas. Cada legislatura são 2 presidentes, então eu passei aí por uma dúzia deles, né? A maioria amigos meus pessoais, pessoas do mais alto gabarito, políticos honestos, transparentes. Então, o que eu levo da Câmara é gratidão. Eu já disse outras vezes, a Câmara é o extrato da sociedade. Esses 19 vereadores que estão aqui representam o pensamento da sociedade. E isso é democracia, em sua mais pura acepção da palavra. O cidadão eleitor está todo dia de sessão e está aqui. E tem o contato direto com o vereador. Ele pode estar cobrando, ele pode estar sugerindo, sabe, está propondo. E é o vereador que leva o que a comunidade precisa. Então,
a Câmara é o começo de tudo, é o mais simples, como te diria, o mais absoluto, na verdade, teor da democracia, que é aqui que começa, que é o para-choque da sociedade, é aqui que é o desemboco de toda a aspiração popular.